doutrina que tem a caridade como bússola. Uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos. Uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje temos a alegria de receber mais uma vez em nosso programa o Dr. Alberto Almeida. Como vai, Alberto? Estou bem, a alegria de estar aqui com você novamente. O Dr. Alberto Almeida é médico, homeopata e terapeuta transpessoal. Alberto, o que vem a ser terapeuta transpessoal, essa abordagem transpessoal? É uma abordagem holística que considera o homem na sua integralidade, como um ser biológico, emocional, que estabelece relações sociais, que tem uma dimensão mental, que tem uma perspectiva cultural e que agrega a essas outras dimensões a perspectiva espiritual. Então é um ser holístico, um ser cósmico. Uma abordagem transpessoal, ela contempla necessariamente o ser nessa abrangência integral que a vida comporta dentro desse olhar mais aprofundado. A transpessoal é uma abordagem que se espraia pela pedagogia, pela psicologia, pela medicina, pela administração. É um jeito de olhar o mundo, um jeito que tem uma abrangência holística. Muito bem. Alberto, mas vamos ao nosso tema, né? Hoje nós vamos falar sobre a mediunidade à luz do Espiritismo. Então, você poderia dizer para todos nós, o que vem a ser mediunidade, Alberto? Mediunidade é uma aptidão que o ser humano tem, resultado de uma constituição orgânica, que tem, portanto, uma característica genética e que faz parte da nossa estrutura de ser como uma percepção que está além dos 5 sentidos. Na fala do grande metapsiquista Charles Richer, é o 6º sentido. É uma dimensão do ser humano que está em nível da paranormalidade. Nós temos a normalidade, temos a anormalidade, que são as patologias, e temos a paranormalidade, que está ao lado do comum, ao lado do habitual. A mediunidade é uma aptidão que o espírito, reencarnando-se por muitas vezes, vai acumulando experiências e vai desenvolvendo ao longo do tempo este 6º sentido. Um dia, quando galgarmos o processo evolutivo mais avantajado, nós deteremos a mediunidade como uma faculdade comum, tal como é a visão, a audição, a memória, a inteligência. E dentro dessa visão, todas as pessoas podem ser médiuns, Alberto? Allan Kardec diria no livro O Livro dos Médiuns, que todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médio. E dizia ele que é muito raro encontrar um ser humano que não tenha dela rudimentos e de que a mediunidade, por assim dizer, no seu sentido genérico, ela pertence a todos os seres humanos. No lato sensu, todos nós somos médiuns. Mas o codificador haveria de fazer um encaixe, um desenho diferente dessa conceituação, quando ele diz que, usualmente, nós chamamos de médium aqueles em quem essa faculdade se mostra ostensiva, bem caracterizada, com efeitos patentes, decorrendo de uma organização mais ou menos sensitiva, ou seja, dependendo da forma com que o organismo se coloca. Então, a mediunidade no lato sensu, todos somos médiuns, mas no estrito sensu, algumas pessoas detêm essa aptidão mais pronunciada e que se manifesta dentro de uma regularidade, dentro de uma repetição que está relacionada à estrutura biológica, neuropsíquica que a pessoa detém, herdada dos seus pais. A essas pessoas especificamente é que nós tratamos usualmente como os médiuns. A mediunidade, ela antecede o espiritismo. O espiritismo tem um pouco mais de 1,5 séculos e a mediunidade já está na cultura de todos os povos. Moisés, ao seu tempo, já até proibia o fenômeno mediúnico, significando de que ele existe essa comunicabilidade.
ela galga os espaços culturais com nomes diferentes. Aqui chama-se a mediunidade como um carisma. Ali, um fenômeno mediúnico é caracterizado como demoníaco. Mais adiante, na mesma crença ou na mesma cultura, é chamado como um fenômeno divino, o Espírito Santo. Cada religiosidade, cada cultura tem o seu enquadre da mediunidade, com outras terminologias, com outra nomenclatura, mas trata da fenomenologia, porque ela é inerente a todos os seres humanos. E a mediunidade, Alberto, ela pode causar algum tipo de problema para as pessoas, algum distúrbio para as pessoas que não a usam como deveria? O que você pensa a respeito disso? A mediunidade é uma aptidão e, como tal, ela não é boa nem má, ela é neutra, ela é amoral. A forma como eu lido com ela é que dá um sentido positivo ou um sentido negativo. Tal como a memória em si mesma não é boa e não é má, tal como a inteligência não é boa e não é má, eu posso utilizar a inteligência para corromper, mas eu posso utilizar a inteligência para o bem comum. Logo, a mediunidade, ela é uma instrumentação que eu vou dar o colorido de funcionalidade para ela. Ela em si mesma não é nenhuma manifestação patológica, nenhum distúrbio, tampouco causa sofrimento, danos. Há muitas pessoas que têm essa fala de que a mediunidade traz de graça, se não desenvolver a mediunidade, a pessoa sofre, ou porque ela desenvolve, é por isso que ela está sofrendo. É absolutamente incompreensível isso, porque o espírito, quando renasce, ele traz uma plataforma de atividades, um programa de ações, e esse programa de ações tem relação com o tipo de vida e de vidas com que ele se colocou no mundo no passado. A mediunidade, ela entra como um instrumento, uma forma, uma maneira dele poder tratar as suas pendências internas, utilizando a mediunidade como um recurso para fazer face a essas pendências. Então, o sofrimento é dele, não é da mediunidade. Ao contrário, se ele é médium e sabe utilizar a mediunidade funciona como uma bênção que atenua o seu sofrimento. Ao invés dele vir encarquilhado, com uma artrite reumatoide, por exemplo, em função de delitos que tenha cometido numa existência anterior ou em existências anteriores, e ele traga essa patologia como uma possibilidade de manifestação, ele pode trazer a mediunidade para atender os sofredores, os espíritos sofridos, atendendo as famílias a que esses espíritos perturbam. E nessa forma, pela ação do bem, ele vai minimizando o seu karma negativo. E assim, aquela patologia que poderia se manifestar, não se manifesta, em função de que o amor com que ele coloca a serviço do bem, utilizando a mediunidade, faz valer a fala de Simão Pedro na sua epístola. O amor cobre a multidão dos pecados. Ou seja, a capacidade de fazer o bem, ela elimina o sofrimento. O amor, ele extenua a dor. A dor, ela só se manifesta se o bem não chega primeiro. Então, a mediunidade, ela é um instrumento de bênçãos, de favorecimento do belo, da arte, da bondade, da caridade, da assistência. Agora, se alguém usa a mediunidade negativamente, aí esse vai ter sofrimentos. Podemos fazer da mediunidade um instrumento de perseguição dos outros. Podemos usar a mediunidade como uma magia negativa. As pessoas costumam usar, né, a magia negra nesse sentido, que eu não gosto de usar muito esse termo, porque é um termo que traz um preconceito étnico, racial. Mas essa magia negativa, onde eu agencio espíritos através da mediunidade para interesses precários, para o egoísmo, para fazer o mal aos outros, nessa perspectiva, ela será fonte de sofrimento, mas não porque a mediunidade seja em si mesmo ruim, é porque a pessoa está utilizando de uma forma inadequada. Como uma faca. Eu posso pegar uma faca e cortar os legumes, mas posso pegar a faca e enfiar em alguém. A faca em si mesma, ela está ali, disponibilizada. A forma como eu vou utilizar a faca é que vai dar um sentido positivo ou negativo. A mediunidade, ela é uma aptidão que Deus colocou no nosso processo evolutivo, que deve estar a serviço do bem, do belo e da caridade. E o que dizer então, Alberto, das pessoas que dizem que a mediunidade é coisa do demônio? É uma incompreensão e uma ignorância. Ao tempo de Jesus já diziam isso.
é muito de preconceito. Quando dizia que Jesus estava vinculado ao Beelzebul, aos príncipes dos demônios, e Jesus dizia, mas como é que o príncipe do demônio ele pode agir contra o seu próprio reino? Porque Jesus, na fala dos espíritos, era o médium de Deus. Ele sendo o Senhor dos espíritos, ele não intermediaria a comunicação dos espíritos com os homens. Porque a mediunidade é a arte de fazer uma ponte entre o mundo dos espíritos e o mundo corpóreo. É ser um instrumento meio entre dois planos diferentes de comunicação, os desencarnados e os encarnados. E Jesus, em sendo o Senhor dos Espíritos, ele intermediava o divino diretamente, atuando na terra, sobre os homens, com os homens, e coordenando os espíritos que estavam a seu serviço, fazendo o bem. Essa mediunidade, nesse sentido figurativo de ser o médium de Deus, mas ele era questionado do seu tempo. E ele afirmava de forma categórica que o demônio não poderia conspirar, Satanás não poderia depor contra o seu próprio reino fazendo bem. A árvore se conhece pelos frutos. Dizer que, por exemplo, que Chico Xavier era objeto do demônio porque servia à comunicação dos espíritos é um verdadeiro atentado ao bom senso. Um homem generoso, pródigo, extremamente caridoso, que escreveu mais de 400 livros e que ficaram revertidos os direitos autorais para as obras de assistência social em grande número, outra para divulgar o espiritismo. Esse homem que não se beneficiava de um centavo das suas obras, salvando vidas, estimulando as pessoas a preservarem a sua família, estimulando o reatamento do ser humano com os valores essenciais da existência. Esse homem notável, considerado o mineiro do século, não era possível que ele estivesse dominado pelos demônios. Essa expressão de que a mediunidade está relacionada ao demônio, ela é imprópria. Aliás, a própria palavra demônio se consagrou como sendo relacionada aos espíritos infelizes e os anjos aos espíritos bons. Mas, em verdade, demônio e anjo caracterizam o espírito. Sócrates conversava com seu daimon, com seu demônio, que era o seu instrutor espiritual, fazendo-lhe perceber as belezas da concepção filosófica da existência e proclamando a filosofia do bem. Então, demônio e anjos, pegando essa figuração, são manifestações de espíritos que estão alinhados com as leis de amor ou espíritos que estão desalinhados. Aqueles que estão alinhados, eles nos ajudam. Os que estão desalinhados devem ser recebidos para serem ajudados, esclarecidos, beneficiados. O problema é quando um médium fica a serviço desses espíritos para atender os seus interesses mesquinhos. Aí ele fica conectado com o mal, sendo um agenciador do mal, porque é cúmplice da maldade. Nessa perspectiva, a mediunidade se transforma num tormento, não porque ela em si mesma seja ruim, mas porque quem a manipula não tem ética. E o que dizer da mediunidade nos animais, Alberto? Os animais podem registrar os espíritos. Ainda questão de um mês, eu vivi essa experiência em casa. Eu tenho um gato angorá e o bichinho percebe os espíritos. E a minha esposa, que é médium ostensiva, via um espírito num determinado compartimento da casa, para o qual o gato se encaminhou. E quando ele entrou naquele compartimento, ele ficou todo eriçado como quem vê um cachorro, o seu rabo ficou distendido, e ele deu um salto para trás, saiu correndo e foi se esconder num cantinho que ele habitualmente se acolhe quando está com medo. A minha esposa sorriu e disse, é um espírito, ele viu um espírito. Então os animais, eles veem os espíritos, os cães, os cavalos que relincham quando estão caminhando, por exemplo, no caminho, do nada. Os cães que latem às vezes para um lugar que está ali sem nenhuma presença física, material de alguém, eles latem e como se tivesse uma pessoa ali, dão para trás, dão para frente. Não é a sua audição que está captando um ruído que está vindo à distância. Não, eles fazem uma movimentação como se tivesse um objeto definido, mas ninguém enxerga o objeto, ele está vendo. É o registro psíquico dos espíritos pelos animais. Porque para nós espíritas, os animais são princípios espirituais em evolução. Eles são capazes de registrar os espíritos, mas não são médiuns. Não são médiuns, conforme Allan Kardec propôs, porque eles não têm uma organização mental capaz de fazer essa intermediação, essa ponte entre o mundo espiritual e o mundo físico.
Ele faz esse registro fragmentário, demonstra que ele está em contato com os espíritos, mas eles não são médiuns no sentido que está posto por Allan Kardec, que é uma condição inerente ao espírito, que é um grau acima do princípio espiritual que habita os animais. Os animais, um dia, pelo processo evolutivo, galgarão a condição do reino hominal em que estamos. E nós, que aqui estamos, temos um aparato psíquico capaz de poder fazer contato com os espíritos e estabelecer uma comunicação de meio, de intermediação. Então, os animais percebem os espíritos, mas não são médiuns. Alberto, nossos agradecimentos a você. Esperamos poder contar com você em outras ocasiões. O nosso abraço e até o nosso próximo encontro.